Muita coisa boa para debater nesse programa espetacular. E o nosso primeiro assunto vai ser Flamengo, rapaz. Ítalo Bruno já trouxe aí um pouco do que está acontecendo na Gávea. Também vamos repercutir aí a coletiva do Marcos Braz, que assegurou no cargo o técnico Domenech Torrent. Também ele foi questionado em relação a que o elenco não está assimilando o que o técnico espanhol possa estar passando. Ele também negou. Se isso estiver acontecendo, o pessoal do futebol vai resolver. Quero perguntar para o Ítalo Bruno, Flamengo vivendo dias difíceis, diretoria, jogadores e comissão técnica, não é isso, Ítalo? Dias nebulosos, muitos problemas a serem resolvidos, e é uma situação que atípica, né? Para ser sincero, eu esperava isso ano passado, devido a muitas estrelas dentro do mesmo elenco. Eu pensei que pudesse haver uma guerra de egos ali e tudo mais, não houve. E de repente esse ano tudo virou, não só por questões de grupo, mas por questões de saída do Jorge Jesus e tudo mais. É fato que o Flamengo recheou seu elenco, trouxe mais opções para setores carentes, incorporou um pouco mais. É uma situação até inesperada por conta disso. A grande questão do Domenech, que eu venho conversando com o próprio grupo e até com vários amigos. A questão do rodízio no Campeonato Brasileiro eu não julgo tanto. É um campeonato que nós conhecemos bem o nível técnico, não é nada absurdo. Então você rodar um elenco com a qualidade do elenco que o Flamengo tem, não vejo problema algum. O Jorge Jesus acredito que não rodava ano passado, até por conta... O próprio Pedro, foram jogadores a pedidos dele. Agora, torna-se obviamente questionável quando você chega na hora do vamos ver, que é a hora da Libertadores, é o jogo que todo mundo espera. De todas as peças que você rodou, você troca o seu 11 melhor ali, com exceção do goleiro, obviamente, Diego Alves não tinha condições de jogo, e o Flamengo toma uma sapatada de 5-0. Pegou um adversário bobo, um João Ninguém? Não, Independente Del Valle é campeão da Sul-Americana, fez a final da Recopa contra o próprio Flamengo e briga ponto a ponto pela liderança do grupo, inclusive no momento ocupa a liderança, mas 5-0 saiu dolorido demais, saiu caro demais. Obviamente tem muita coisa errada, a gente de fora pode opinar, mas não vai saber com exatidão o que é. E eu não sou a favor de demissão no início de trabalho, mas se não sustentem o Domenech até uma possível eliminação na própria Libertadores ou com a Copa do Brasil, ou um distanciamento de liderança do Campeonato Brasileiro. O grande erro dele, para mim, foi querer... Quando você chega num time, construir um trabalho, tudo bem, mas quando você pega um trabalho pronto e vencedor, você não pode mexer bruscamente, radicalmente, da forma que ele fez. Eu acho que não é por aí também, o Domenech não sabe nada, o Domenech caiu de paraquedas. Não, tem um conhecimento de futebol, ele entende de futebol. Só que ele confundiu totalmente as coisas. Ele pegou um trabalho pronto e vencedor, ao invés de dar continuidade e colocando o seu ritmo de trabalho aos poucos, sua filosofia de jogo, ele achou que começaria um trabalho do zero e está tentando fazer do jeito dele, e a curto prazo não vai dar certo, principalmente porque o Flamengo já tinha uma identidade. Onde está errando, para mim, o Catalão, isso deve ser colocado em pratos limpos, diretoria, comissão técnica e os próprios atletas. A tendência é que terça-feira seja oficializado o destino dele. Eu acredito que um novo revés seria o fim da linha para o treinador espanhol no comando do Flamengo. Um empate, dependendo de como suceder a partida, uma vitória dará sobrevida. O Domenech terá mais algumas rodadas, algumas semanas de continuidade no comando do Flamengo. Então, o Ítalo Bruno naquela pincelada sobre a crise rubro-negra. E você ligado e conectado aos Sonsatos da Esporte Metropolitano, vai acompanhando aqui com a gente. Na próxima semana, o Flamengo vai jogar contra a equipe do Barcelona. E essas suspeitas de coronavírus no elenco, a Conmebol já disse o seguinte, rapaz, que não há possibilidade de adiamento da partida, o que ainda complica mais a situação do Flamengo caso os casos de Covid sejam confirmados. Não é isso, Marcelo Júnior? É verdade, Jorge. A Conmebol, ela, até nesse quesito, ela adota, a gente vê que tem, não sei se é uma preferência, mas a gente sabe que tende a times argentinos levarem um pouco de vantagem em relação a isso. Por quê? Teve um caso recente agora,
na última rodada aqui que o Boca tinha com alguns jogadores com suspeita de caso de Covid no elenco e acabou que eles conseguiram relacionar os jogadores, a Conmebol deixou passar batido, então lá no banco de reserva tinha alguns jogadores relacionados para o jogo, então é uma conduta até que meio duvidosa. Mas falando um pouco também sobre, em relação ao time, vai atrapalhar, né? São jogadores importantes que, se caso mesmo confirmar e ficar de fora, vai prejudicar o Flamengo. E é aquilo, o torcedor ele tem que entender que o Flamengo é crise todos os dias. Como diz um amigo meu, o Flamengo, se você ganha, é crise, se você perde, é crise, porque a pressão é muito grande em cima da diretoria. Então, nem é sempre que você está ganhando que a torcida alivia. O Flamengo é isso, é pressão todos os dias. E o Domenech, ele pegou um time que ganhou tudo. Aquele time do ano passado, o torcedor não vai ter mais aquele time. Aquele Flamengo, quem viu, viu. Quem não viu, é difícil vai ver um Flamengo igual aquele do ano passado. Porque o Jorge Jesus ele encaixou a sintonia dele com os jogadores, o trabalho foi bem feito, mas o Domenech ele vem um estilo até diferente do futebol brasileiro. Eu até achava que um dos cotados que poderia assumir o Flamengo poderia até ser até o técnico do Independiente, conhece o futebol aqui, conhece o time do Flamengo, já enfrentou várias vezes, está aqui dentro do nosso futebol sul-americano, traria jogadores dentro do nosso futebol aqui e agregaria muito o time do Flamengo. E o Domenech, ele não conhecia o futebol brasileiro, ao contrário do Jorge Jesus, que muita gente não sabe, chegou no Brasil 3 meses antes, ele passou por alguns clubes, assistiu alguns jogos do Atlético Mineiro, teve nome cogitado não só no Atlético Mineiro, mas como no Vasco, em outros times. Ele estava aqui já no Brasil, já conhecia como é que era o futebol brasileiro. O Domenech não, ele caiu de paraquedas, estava no futebol dos Estados Unidos, que a gente pode dizer assim, é um futebol que vem crescendo, mas não se equivale ao futebol brasileiro, e ele está tendo esse período de adaptação. Mas aí tem que ver até onde a torcida do Flamengo vai esperar esse período de adaptação. A gente sabe que o futebol de hoje é muito imediatismo, é muito resultado. Então você tem que fazer o resultado rápido para você se manter no cargo. Você tendo 2, 3 derrotas, ainda mais numa fase de grupo de Libertadores, pode complicar. O Flamengo joga agora fora, lá no Equador. Caso de derrota, pode complicar a vida do Flamengo até para uma sequência de fases de grupos, porque é tiro curto, são fases de grupos, campeonato rápido. Brasileiro não, brasileiro você perde 3, depois você ganha 3, você se recupera lá na frente, é um campeonato longo. Mas a Libertadores eu não sei se a torcida vai... E a crise rubro-negra, o Edu Gomes, muito questionado pela imprensa, foi feita aí a coletiva com o Marcos Braz, e ele batendo o pé que não vai aceitar o cargo, o Saico para candidato a vereador, questionado pelos nossos colegas jornalistas, e foi firme dizendo que o Flamengo tem um planejamento e vai seguir com o técnico Domenech Torrent. O Flamengo tendo aí, então, esse problema nas mãos e o Marcos Braz tentando equilibrar aí a sua permanência no cargo, claro, tem a confiança do presidente Rodolfo Landim, mas os conflitos acontecem, teve tuitada de parte da diretoria do Flamengo, né, atacando aí o técnico Domenech Torrent. O Flamengo realmente é uma grande bolha e é complicado. A hora que estourar, fica difícil controlar a situação, mas o Marcos Braz, até o momento, está com a situação aí nas mãos, não é isso, Edu? Jorge, essa situação do Flamengo é bem complexa, porque não é que o clube esteja necessariamente mal, mas está muito aquém daquilo que se esperava, né? A gente está vendo um clube que não está conseguindo trazer os resultados esperados com o planejamento que se tinha lá no início de 2020, né? Então a gente teve essa mudança de técnico que foi muito complicada no momento de que, a partir da saída do Jorge Jesus após o título carioca, o Domenech chegou num clube que já se esperava se manter por cima. E assim como o Marcelo colocou, eu acho que esse jogo contra o Barcelona, nessa rodada da Libertadores, pode ser fundamental para essa permanência no Domenech, porque o Braz está fazendo até o momento o papel da diplomacia, né? É o papel de botar a cara a tapa na imprensa, é o papel de tentar bater o martelo e dizer que eu garanto o técnico, temos um projeto, etc, etc.
De fato, esse projeto existe. Só que o Domenech, talvez mais do que a filosofia de jogo dele, que a gente já viu que ainda está muito incipiente para ser concretizada, como deu certo ou deu errado, eu acho que a gente não tem tempo hábil ainda para isso, mas é uma filosofia que ele está tentando implantar aos poucos. O rodízio do time gerou muitas críticas e tudo mais. Além dessa questão do padrão do jogo, tem a questão da motivação. Eu não vejo hipótese alguma, por pior que estivesse o momento do Flamengo hoje ou em algum cenário anterior, um time do Jesus perdendo de 5-0. Eu não vejo, porque o Jesus com certeza iria para o intervalo, ia quebrar o pau com os caras e não ia deixar isso acontecer de alguma maneira. Então, eu acho que está faltando um pouco, está sendo um time, às vezes, apático, que está se deixando levar por essa questão a gente pode melhorar lá na frente, estamos colocando ainda as coisas no lugar, e isso está fazendo com que o time fique apático, de maneira que deixe acontecer um resultado de 5-0 contra um adversário, também, como bem falou Marcelo, já conhecido, que foi vice-campeão da Recopa perdendo para o próprio Flamengo, e perder de forma assim, vexaminosa para um clube que pensa em manter o padrão e se manter como maior campeão nesse ano de 2020, não só a nível nacional como internacional, isso é muito negativo. Óbvio, tá tudo perdido? Não. Eu sempre lembro do caso do Campeonato Carioca de 2010, né, que o Botafogo tomou de 6 do Vasco e depois acabou sendo campeão ganhando os 2 turnos. Só que teve uma reorganização ali, teve que mudar treinador. Isso quer dizer que o Domenech vai ter que sair? Não estou dizendo isso. Mas eu acho que se perder para o Barcelona, que não vai ser um jogo fácil, já temos aí jogadores com Covid que vão fazer com que seja um desfalque de peso, né? Então, assim, Diego, o Isla, o Mateuzinho, o Bruno Henrique, o Michael, o Felipe Luiz, são todos jogadores importantes para esse time do Flamengo. Então, você vindo de uma goleada, jogando fora de casa com o Barcelona, que não vem bem, mas é sempre um time difícil de jogar no Equador, e com 6 desfalques importantes, eu acho que, apesar de entender que é um projeto introdutório aí do Domenech, se ele perder esse jogo no Equador, nem Márcio Braz vai conseguir segurar o outro lado da diretoria que está querendo que ele saia já, e também a pressão da torcida que já não está, falta apenas uma linha tênue ali para separar o amor da torcida com o Domenech, que já não é grande. É verdade, rapaz. Então aí você ligado e conectado, o Edu Gomes junto comigo, trazendo essa questão aí, se vai ou não vai o Domenech, e o Flamengo vivendo esse momento crítico, rapaz. Vivendo esse momento crítico realmente é complicado. Galera ligada